galera, beleza? Estou aqui de volta no canal José Palpite Certo para trazer os palpites para vocês dessa quinta-feira. Quinta-feira é essa, galera, que tem Estudiantes e Atlético Paranaense pela Libertadores da América. Libertadores que já tem 3 classificados, Vélez Sarsfield da Argentina, Flamengo e o Palmeiras daqui do Brasil também. Então os confrontos aí já estão quase que definidos, né? Já tem um confronto definido, que é Vélez e Flamengo, e o outro confronto vai sair entre Atlético Paranaense e Estudiantes. Quem passar desse jogo vai enfrentar o Palmeiras na semifinal. E aí vamos aí os palpites dessa quinta, porque tem muito jogo bom. Tem Internacional e Melgar pela Sul-Americana. Quem passar está na semifinal. Tem jogos pela Europa League também, pela Conference League, Campeonato Argentino. Enfim, muito jogo massa para você faturar sua grana, beleza? E eu vou iniciar com o Campeonato Venezuelano, primeira divisão. Lá temos o jogo do Zulia contra Monagas, vai dar Monagas fora. Temos também o jogo do Aragua contra Zamora, vai dar Zamora fora. Temos no Campeonato Uruguaio, primeira divisão, Deportivo Maldonado contra Cerrito, vai dar jogo abaixo de 2,5. O outro jogo lá é o jogo do Montevideo Wanderers contra Fênix. Esse jogo eu acho que vai dar, ambos marcam. Temos aqui na Copa do Paraguai, Deportivo Juventude contra Taquari, vai dar jogo abaixo de 2,5. Lá também temos o Fulgêncio e Egros contra General Caballero. Esse jogo vai dar jogo abaixo de 2,5, pode anotar aí também. Temos aqui, galera, nos jogos, lá no México tem Querétaro contra Atlético São Luís. Eu acredito que esse jogo dê Querétaro, casa ou empate. Temos o jogo do West Bromwich contra Sheffield United na Copa da Liga Inglesa, mata-mata. Quem ganhar está classificado, quem perder está fora. Vai dar West Bromwich, casa ou empate. Temos aqui na Conference League vários jogos, inclusive o jogo do Hakoh contra o Tirnava. O Hakoh que ganhou por 2-0 o primeiro jogo fora de casa e consequentemente em casa deve vencer de novo. Sem dificuldades vai dar Hakoh, casa. Basel contra Brondby. O Brondby venceu o Basel fora de casa por 1-0, né? Venceu o Basel em casa, né? O Brondby estava em casa e venceu o Basel por 1-0. E o jogo agora é lá na Suíça. Esse jogo vai dar Basel, casa. O jogo é lá na cidade de Basel. Temos o jogo do CFR Cluj contra Soligosk. O primeiro jogo foi 0-0. Eu acredito que esse jogo da Romênia, lá na Romênia, acredito que não saia tantos gols assim não. Então meu palpite para esse jogo é jogo abaixo de 2,5. Temos o jogo do Djurgården contra o Zepsi. O primeiro jogo o Djurgården venceu por 3-1, galera. Então tá com uma vantagem enorme para cima do Zepsi. Eu acredito que dê de novo Djurgården, casa. Apoel Beersheva contra o Lugano. O primeiro jogo o Apoel Beersheva surpreendeu e venceu o Lugano lá na Suíça por 2-0. Esse jogo de volta eu acredito que seja para gols também. Então meu palpite para esse jogo é ambos marcam, coisa que no primeiro jogo não deu não. Temos o jogo do Konyaspor contra o Vaduz. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1 lá na casa do Vaduz. Eu acredito que esse jogo dê jogo acima de 2,5 lá em Coiá, na cidade do Konyaspor. Petrokub contra Monferrvar. O primeiro jogo o Monferrvar venceu por 5-0. Esse jogo de volta eu acredito que dê jogo acima de 1,5. Twente contra Kukarik. O primeiro jogo foi 3-1 para o time do Twente na casa do Kukarik. E esse jogo de volta vai dar jogo acima de 2,5. Temos também aqui Royal Antwerp contra o Lillestrøm. O primeiro jogo o Antwerp venceu por 3-1 fora de casa. Vai jogar em casa, eu acredito que saia gols também. Então meu palpite para esse jogo é jogo acima de 2,5. Steaua Bucuresti contra o Duna Streda. O primeiro jogo foi 1-0 para o Steaua fora de casa, né? Lá na Eslováquia. Esse jogo de volta vai dar jogo abaixo de 2,5, assim como deu no jogo de ida. Panathinaikos contra o Slavia Praga. Primeiro jogo o Slavia Praga venceu por 2-0. Esse jogo de volta lá na Grécia vai dar, ambos marcam. Jogo em Atenas. Universidade Craiova contra o Zorya. O primeiro jogo o Zorya venceu por 1-0 jogando em casa. E esse jogo de volta vai dar jogo abaixo de 2,5. Istambul Başakşehir contra o Breidablik. O primeiro jogo o Başakşehir venceu fora de casa por 3-1. Vai jogar em casa na Turquia agora. Vai dar jogo acima de 2,5. Jogo lá em Istambul.
Anderlecht contra o Paide. O primeiro jogo, o Anderlecht visitou o Paide lá na Estônia e venceu por 2-0. Esse jogo de volta eu acredito que dê jogo acima de 2,5 lá na Bélgica. Aris contra o Maccabi Tel Aviv. O primeiro jogo, o Maccabi Tel Aviv venceu por 2-0, mas o time do Aris da Grécia é um grande time, um time muito forte. Tem o Mitroglou, tem também o Sérgio Araújo, que são os destaques, né, da equipe. Jogadores de peso, de nome, eu acredito que façam diferença nesse jogo. Tem também o suíço Zuber. Esse jogo vai dar Aris casa. Pode não passar de fase, mas eu acredito que o Aris vence o jogo contra o Maccabi. Hibernians contra o RFS. Esse jogo vai dar jogo acima de 1,5. O primeiro jogo foi 1-1 lá na casa do RFS. Temos aqui também o jogo do Klakvist contra o time do Balkani. O primeiro jogo, o Balkani venceu por 3-2 jogando em casa lá em Kosovo, né? O jogo de volta é na casa do Klakvist agora. Esse jogo vai dar Klakvist casa ou empate. Temos aqui o jogo do Levski contra o time do Harum. O primeiro jogo, o Levski venceu por 1-0 fora de casa. Jogando em casa vai dar de novo Levski casa. Aí nós temos o jogo do Iskendia contra o time do AIK. O primeiro jogo foi 1-1 na casa do AIK. Esse jogo de volta eu acredito que dê, ambos marcam de novo. Sligo Rovers contra o Viking. O primeiro jogo, o Viking deu uma goleada, venceu por 5-1. Esse jogo de volta lá na Irlanda, eu acredito que dê, ambos marcam, assim como deu no jogo de ida. Lech Poznan contra o Vikingur Reykjavik. O primeiro jogo, o Reykjavik venceu por 1-0 e o Lech Poznan vai jogar em casa na Polônia agora. Acredito que ele consiga vencer e até reverter essa vantagem, se possível, vai dar Lech casa. Temos o jogo do Rapid Viena contra o Neftçi Baku. O primeiro jogo, o Neftçi Baku venceu por 2-1 e esse jogo de volta na Áustria vai dar Rapid Viena casa. ST Patrick's contra CSKA Sofia. Jogo de gols aí. O primeiro jogo, o ST Patrick's surpreendeu e lá na Bulgária venceu por 1-0. Esse jogo de volta lá na Irlanda vai dar, ambos marcam. AZ Alkmaar contra o Dundee United. O primeiro jogo, Dundee United jogando na Escócia, venceu por 1-0. E esse jogo de volta na Holanda, eu acho que vai dar AZ casa ou jogo acima de 2,5. Acredito que esteja entrando também nesse jogo. Gil Vicente e Riga FC. O primeiro jogo na casa do Riga terminou empatado em 1-1. O jogo de volta é agora lá em Barcelos, né, na casa do Gil Vicente. E esse jogo lá em Portugal vai dar Gil Vicente casa. Kisvarda contra o Molde. O primeiro jogo, o Molde espetou uma goleada, venceu por 3-0 jogando dentro de casa. O jogo de volta é lá na Hungria agora. Acredito que dê jogo acima de 2,5 nesse jogo. Young Boys contra o Kups. O primeiro jogo, o Young Boys visitou o Kups lá na Finlândia e venceu por 2-0. Esse jogo de volta na Suíça vai dar jogo acima de 2,5 ou Young Boys casa, beleza? Temos aqui no Campeonato do Egito, primeira divisão, o jogo do Ismaili contra o Al Ittihad. É um jogo duro, galera. Eu acredito que o Ismaili, por estar um pouquinho melhor na tabela, né, tá uma posição na frente, mas com o mesmo número de pontos, é um jogo duríssimo. Eu vou dar 2 palpites para esse jogo. Ismaili caso empate ou jogo abaixo de 2,5. Esses 2 palpites eu acredito que esteja entrando sim nesse jogo. Na Costa Rica tem o Guanacasteca contra o Guadalupe. Vai dar jogo acima de 1,5. Punta Arenas e Grécia vai dar Punta Arenas casa. Zeledon e Cartaginés vai dar jogo acima de 1,5. Na primeira divisão do Campeonato Chileno tem o Universidade Católica e o O'Higgins. Esse jogo vai dar Universidade Católica casa diante do O'Higgins. Lá na Bolívia tem o Universitário de Vinto contra o Aurora. Vai dar jogo abaixo de 2,5. Universitário de Sucre e Nacional Potosí vai dar jogo acima de 2,5. Lá na Argentina tem o Godoy Cruz contra o Aldo Civi. Vai dar Godoy Cruz casa. Atlético Tucumã e Central Córdoba vai dar jogo acima de 1,5. Colón e Arsenal Sarandi vai dar, ambos marcam. Temos aqui na Liga Europa, HJK contra o Maribor. O primeiro jogo, o HJK venceu por 2-0 lá na Eslovênia. E esse jogo de volta vai dar, ambos marcam. Eslovaco contra o Fenerbahçe. O primeiro jogo, o Fenerbahçe venceu por 3-0 jogando em casa. E esse jogo de volta é lá na República Tcheca agora. Eu acho que vai dar, ambos marcam nesse confronto. Zurique contra o Linfield. O Zurique venceu por 2-0 jogando fora de casa no primeiro confronto. Esse jogo de volta vai dar Zurique casa ou jogo acima de 2,5.
do Delange contra o Malmo. O Malmo venceu por 3-0 jogando dentro de casa no primeiro confronto. Esse jogo de volta eu acredito que dê jogo acima de 2,5. Slovan Bratislava e Olympiacos. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1 lá na Grécia. E esse jogo de volta na Eslováquia vai dar ambos marcam. Partizan e AEK Larnaca. O primeiro jogo, o AEK Larnaca, lá no Chipre, venceu por 2-1. Esse jogo de volta lá na Sérvia vai dar Partizan casa. Na Copa Sul-Americana tem o Internacional contra o Melgar. Esse jogo, o primeiro jogo foi 0-0 lá no Peru. Jogo de volta no Beira-Rio vai dar Internacional casa. Estudiantes contra Atlético Paranaense. O primeiro jogo, o Atlético Paranaense não conseguiu vencer e empatou por 0-0 dentro de casa, jogando lá em La Plata. Agora, eu acredito que dê Estudiantes, casa ou empate. Bom, pessoal, e esses aí são os palpites que eu separei para vocês dessa quinta-feira. A dupla é essa, Internacional casa e Universidade Católica casa. Com R$50, você ganha R$115 de lucro. Grande abraço, fiquem com Deus, boa sorte nas apostas e até o próximo vídeo. Falou, galera. Futebol é arte e bola no gramado.